Olá, sejam bem-vindos à sua TV Câmara. Eu sou Márcio Chaves e este é o programa Nobres Pares. Lugar onde você conhece um pouco mais sobre a vida daqueles que fizeram parte desta Casa de Leis. No programa de hoje, estamos recebendo o nosso amigo Raimundo Walter Pinheiro Lima, que foi vereador nesta casa e vai estar conosco batendo um papo, falando da sua época como vereador. Seja bem-vindo, Walter Pinheiro Lima. Posso chamar de Pinheiro, né? Eu acho que fica mais fácil, né? Pinheiro, né? Vamos começar com Pinheiro, que fica mais fácil, né? Tudo bem, Márcio? Maravilha tê-lo aqui. Pinheiro, fala um pouquinho sobre a sua vida. Você nascido onde? Eu sou nascido na cidade de Russas, né? Estado do Ceará, sou cearense. Veio para cá com quantos anos? Capital do Vale Jaguaribano, né? Quando se alguém quiser saber, Capital do né? Vale Jaguaribano. São 27 cidades, né? E Russas é a central, né? E a gente brinca que Russas é a capital do Vale Jaguaribano, né? Então é quase que uma metrópole. É uma metrópole que hoje ela tem quase 80 mil habitantes, né? Agora vai ter a sua primeira universidade federal, então... Maravilha. Tem uma área muito próspera que chama-se o Chapadão de Russas, onde produz muitos alimentos, né? Onde passa os canais que vêm do açude, do Castanhão. Então é uma área rica, uma cidade rica, graças a Deus. Veio para Cubatão com quantos anos, Pinheiro? Eu vim para Cubatão com 18 anos e meio. Não vim para Cubatão, eu vim para Santos. Veio para Santos? Morar em Santos. Eu tinha um tio que morava em Santos e eu vim morar em Santos com ele. Veio com a família, não? Veio não, só? Vim só, eu era solteiro, não tinha um gato para dar água, não. Não tinha compromisso. Então Não, veio não tinha compromisso. se aventurar, veio buscar. Vim sozinho e aquela ilusão do jovem, né? Eu quero ir embora, eu quero conhecer novos lugares, então eu sempre tive uma cabeça muito voltada para o futuro, né? E um dia eu falei para meu pai que eu queria ir embora, ele ficou apavorado. Embora para onde, filho? Meu pai, modesta parte, era um homem de classe média, a gente nunca precisou trabalhar um dia para ninguém, muito pelo contrário, a gente, se quiser estudar em escola na capital, a gente tinha uma condição de vida boa. Mas um dia que eu completei 18 anos, falei para ele que queria ir embora. E ele ficou preocupado comigo, porque quando é que você vai? Quando é que você quer ir, né? Eu falei, embora. E embora para onde, cara? Né? Você vai embora. Você sabe para onde é que vai? Eu falei, não, eu quero ir embora. Vai seguir para onde? Para onde, né? E a minha intenção era ser cigano, ou ser um cara de circo que muda de lugar. E ele falou, meu filho, então vamos fazer o seguinte, vai para casa do meu irmão lá em Santos. O pai já direcionando para casa de alguém que também olharia por, né? Em Santos, geralmente os parentes que vinham do Nordeste paravam muito mais na casa desse meu tio aí, que era o tio Abdon. E aí ligou, conversou com ele por carta e colocou no ônibus lá. Naquela época foram 7 dias e meio de viagem, né? 7 dias e meio de viagem. viagem. No ônibus, era ônibus na época, só que não tinha ar-condicionado, não tinha nada, né? Então viajava só de dia, à noite a gente parava para dormir. E aí eu cheguei na casa do meu tio, aí me assustei, né? O que é que eu vou fazer agora? O que eu queria era ir embora, o que é que eu vou fazer agora, né? Aí fiquei morando com meu tio 6 meses e fui estudar no Colégio Canadá, ali no Cesário Bastos, ali perto onde era CMT ali, aquela empresa de ônibus ali. E quando foi 6 meses eu arrumei um emprego numa padaria na rua Amador Bueno. Foi trabalhar no comércio? Fui trabalhar no comércio. Copa de bar na padaria da Amador Bueno. Aí, dessa padaria, eu trabalhei uns 6 meses nessa padaria e aproveitei nessa época, porque o horário de trabalho era de 4 da manhã às 10 da noite, horário bom, né? A gente trabalhava, tinha 3 horas durante o expediente, que era o almoço. Eu comecei a fazer um curso de datilografia, na Escola de Datilografia em Santos, aquela escola famosa que tinha em Santos de datilografia. Aí fiz o curso de datilografia, mas fui trabalhar no outro bar, saí de lá daquele bar, vim para a Praça dos Andradas, tinha um Bioplaza também, fui trabalhar. Depois fui trabalhar no outro restaurante na praia, restaurante Dois Primos. E aí me surgiu a oportunidade para trabalhar na Aviação Coringa. Quem lembra da Aviação Coringa, que tem aqueles ônibus grandes, né? Que fazia São Paulo, tinha rodomoça, as pessoas serviam um cafezinho. Aí fui trabalhar naquela empresa. E daquela empresa fui trabalhar na transportadora Volta Redonda, aqui na porta da Cosipa. Antiga TVR que chamava? TVR, a famosa TVR. Aí fui transferido para Santos para trabalhar na Votorantim,
distribuição de cimento. Mas isso já estava na área administrativa? Aí eu já estava na área administrativa. Já fez valer o curso da datilografia? Já tinha feito o curso da datilografia. Dessa empresa que eu estava, que foi a transportadora Volta Redonda, eu trabalhei 1 ano, e quando eu saí da transportadora Volta Redonda, eles me mandaram embora por uma questão. Se for contar aqui os 15 minutos, não vai ser suficiente. Vamos deixar para outro. Esse é outro capítulo. Outro né? capítulo. Esse é um último capítulo. Eu fui fazer um curso de ajustador mecânico em São Paulo. E eu fiz em Santo André 6 meses. Recebi a indenização, dinheiro da indenização. Eu digo, ou eu volto para o Ceará ou eu vou fazer um curso. Vou me aperfeiçoar em alguma área. Alguma coisa. Aí fiz o curso de ajustador mecânico durante 6 meses, período integral em Santo André. E desci para a Baixada para poder ir trabalhar nas docas. Quando eu cheguei, o meu tio, fui na casa do meu tio, que era meu ponto de apoio, né? Quando eu vinha para cá, eu vinha para casa do meu tio, ficava lá, apesar que eu tinha minha casa alugada. Aí cheguei lá e falei, rapaz, tem uma vaga de vigilante na Câmara de Cubatão. Você não quer ir para lá ao invés de ir para as docas? Eu falei, tio, eu vou deixar de ser ajustador mecânico para ser vigilante? Ele falou, rapaz, eu vou lhe dar um conselho. Nas docas, o máximo que você pode chegar lá é chefe de oficina. E se você for para Cubatão, você pode estudar, você pode ter se você quiser. Um futuro melhor. Um futuro melhor. E eu ainda vim aqui, falei que na época era o doutor Edgar, né, foi quem arrumou isso para ele, né, nem conhecia o doutor Edgar, não conhecia ninguém. E aí eu vim aí falar com o doutor Edgar, ele falou, não, tem uma vaga para o teu tio aqui, uma vaga de vigilante. E eu contei a história para ele, que eu queria ser profissional da área de oficina. Ele falou, eu te dou 1 semana para você pensar. Você vai, pensa e depois qualquer coisa você volta. Eu saí, fui embora, quando eu cheguei no meio do caminho, no outro dia eu falei, sabe de uma coisa? As docas podem demorar. E eu só estava com 10 mil reais no bolso, 10 mil reais, nem diz né? 10 cruzeiros no bolso. 10 cruzeiros. Não sei se era cruzeiro, se era real, o que era naquela época. Eu sei que eu estava com 10 alguma coisa que fosse 10 reais hoje. Não era muita coisa. Não era muita coisa, era coisa... Eu tinha que correr atrás para arrumar alguma coisa. Almoçar e jantar, almoçar na casa do meu tio, mas eu tinha aluguel para pagar, tinha meu quarto, tinha minhas coisas. Aí eu vim aqui, falei com ele e comecei no dia 20 de fevereiro de 1970, eu entrei na Câmara como vigilante. Né? E aí a Câmara naquela época era um lugar reservado às famílias cubatenses, né? Porque era naquela época quem trabalhava na Câmara as famílias de Cubatão. E aí começou a entrar cearense, pernambucano, baiano, né? E foi uma confusão danada, que os caras não gostaram muito naquela época daquele... Miscigenação Edgar, toda. O pessoal fala, doutor Edgar vai encher isso aqui de baiano, de cabecinha, aquelas brincadeiras normais, né? E eu comecei a trabalhar de vigilante, e o Edgar um dia me chamou lá e falou... me chamava de Walter, ele não me chamava de Pinheiro, porque Pinheiro era o vereador Pinheiro, né? Você lembra do vereador Pinheiro? Na época tinha o vereador Pinheiro, então ele me chamava de Walter. Ele falou, rapaz, vai estudar, todo dia eu desço, você está aqui no bar do Milton Santana jogando snooker, isso não leva você a nada, então vai estudar. Aquilo que eu cheguei em casa, eu já era casado já. Né? Casado já? Já, eu casei em 70. Quando eu entrei na Câmara, entrei na Câmara em fevereiro, e casei em maio. Agora, dia 23 de maio, eu faço 45 anos de casado. Parabéns. 45 parabéns. Anos. E aí eu acordei com aquilo, fui no outro dia na escola, fui lá no 31 de março, a escola nova, aquela escola era nossa, você lembra? Aquela escola nova, sim. 31 de março, né? Um escola prédio novo bonito, do né? estado, bonito. Um dos prédios mais bonitos que tinha em Cubatão. Fiz a minha matrícula e comecei a fazer, que até então eu tinha o 4º ano primário só. Aí fui fazer até a 8ª série, depois eu peguei gosto pela 8ª série. Quando eu terminei a 8ª série, ele ainda estava na Câmara, eu levei o meu diploma para mostrar para ele, que aquilo para mim era um sistema de orgulho. E ele falou, a partir da manhã você não é mais vigilante. Doutor Edgar. Doutor Edgar. Você vai ser datilógrafo. Você tem curso de datilografia? Poxa, eu tinha datilografia, era fácil fazer, né? Era fera. E aí fui para o escritório, né? Puta, aquilo foi
Subiu para a parte administrativa. Uma mudança tirada à noite, antigamente sofria muito para trabalhar à noite. Aí então fui fazer contabilidade. Eu fiz contabilidade aqui no Chimitinho. Tinha um Chimitinho, Afonso Schmidt. Fiz Chimitinho. Aí fiz contabilidade 3 anos, depois fiz... Estava terminando, eu fiz vestibular na Fundação Lusíadas. Eu queria fazer direito, mas aí a situação realmente, apesar de ser funcionário da Câmara, eu já tinha 3 filhos, né? A situação já era difícil, uma casa para arrumar, até para fazer faculdade na época era difícil. E aí eu fiz vestibular e passei na Fundação Lusíadas para fazer administração de empresa. Mas eu não tinha nem o dinheiro da matrícula na época, né? E aí tinha uma pessoa que trabalhava aqui na Câmara, chamava Dona Maria Aparecida Benassi. Ela gostava muito de mim, ela falou, eu vou lhe emprestar o dinheiro da matrícula. E você me paga a matrícula como você quiser. Eu falei, mas dona Cida, eu não tenho dinheiro para fazer o resto da faculdade. Ela falou, você arruma. E aí o que eu fiz? Eu me inscrevi na Caixa Econômica Federal e consegui o crédito da Caixa Econômica Federal. O crédito naquela época já para pagar a faculdade, custear os estudos. A faculdade. Então a Caixa Econômica me pagou a faculdade, naquela época ela pagava a faculdade. E a gente pagava a faculdade depois de formado, 1 ano, você pagava no mesmo período que você tinha se formado. E era um juro irrisório, era 6% ao ano. Então, chegou aquela inflação que sumiu quase que, quando eu fui terminar de pagar a minha faculdade, acho que o último carnê de um ano que eu tinha do carnê, não representava quase nada pagamento. E eu fiz a faculdade de administração de empresa. E aí fui subindo aqui na Câmara, fui para de auxiliar de escrita, fui para escriturário, eu fui para contabilidade, técnico de contabilidade, que eu já tinha um curso de contabilidade. Depois de contabilidade eu fui para chefe de serviço, no setor de contabilidade, e depois fui ser o tesoureiro da Câmara, né? Em 92, começo de 93, eu assumi a tesouraria da Câmara. Na verdade, você fez uma carreira aqui dentro. Uma carreira, eu comecei lá do começo, né? E o que aconteceu? Quando eu fiz um curso de pós-graduação também em São Paulo, né? Na Faculdade de São Paulo, lá em Santana. E aí depois quando eu me aposentei, eu fui candidato 2 vezes nesse período, né? Nesse período você já estava... Não, eu entrei na política com o doutor Edgar, eu não saí, eu vivia a política, eu respirava a política, mas nunca tinha sido filiado ao partido. Veio, quando você veio para Santos, você já era envolvido em política, em Russas, não? Não, vim me envolver política era um negócio novo. Vim me envolver em política quando eu vim para a Câmara, né? Aí na Câmara eu comecei a me envolver. Partido político mesmo, eu vim me envolver quando o doutor Edgar deixou de ser candidato. Então eu trabalhei para o doutor Edgar politicamente 17 anos. 17 anos? 17 anos. O dia que ele falou, eu não quero, me chamou, falou, compadre, que foi a última eleição que ele foi candidato a prefeito, foi candidato até pelo PTB. Pelo PTB, que era ele, e o vice, se não me engano, era o doutor Mário Ruivo, é isso? Isso. E então foi uma votação irrisória que ele teve, né? Foi um negócio. E ele falou, eu não sou mais candidato a nada. Você, a partir de hoje, está livre para fazer o que você quiser da política. Foi quando eu me filiei ao PDC, na época, né? E aí fui candidato pelo PDC. Você viveu a época da Arena e do MDB? Duas épocas. Mas você já estava na casa? Estava na casa e vivi com, vamos dizer assim, a vida política dos vereadores, né? A gente tinha, assim, uma convivência muito próxima dos vereadores naquela época, porque a Câmara era pequena, né? Era um espaço que a gente... Né? Você já chegou a trabalhar nesta casa ou começou lá na Rua São Paulo? Comecei na Rua São Paulo. Na Rua São Paulo, uns altos ali da Rua São Paulo. Comecei na Rua São Paulo. Trabalhei também, na minha época de vigilante, eu trabalhei ali onde era o Brás, que ali era a garagem da Câmara, né? Era a garagem, então? Ali era a garagem da Câmara, né? Guardava os carros da Câmara ali. Então na verdade, você acompanhou essa transformação do Legislativo, essa evolução do Legislativo. Aí eu vim para... Fui candidato 2 vezes, perdi as 2 eleições, perdi por pouco as 2. A primeira eu perdi com 60 votos, e a segunda eu perdi com pouco mais, porque no período da eleição, meu pai e com a minha mãe, claro, completavam 50 anos de casado. 50 anos? 50 anos. E eu fui lá, comemoração do casamento dela, e
nesse inteirinho que eu fui lá, o pessoal falaram, o cara é candidato, sai daqui para passear no Ceará. Ninguém sabia qual era o objetivo. Eram as bodas dos seus pais. Mas eu jamais deixaria de ir no casamento do meu pai por qualquer mandato. Não tinha, né? Sem E dúvida. aí, 2006 foi minha... 92 foi a minha última tentativa. E aí, quando eu me aposentei em 2000, e aí eu recebi um convite para ser candidato. Eu não queria mais. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. A sua entrada na política, o seu mandato e a sequência da sua carreira como político. Então, tá bom. Nós vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com Nobres Pares.